Na bossa nova e no baião eu encontro o meu refrão. Lá do pé com Luciana Dias, a alma, fé reveladas, entrevistas, muita prosa, um encontro que nos emociona. A música de rezo a tocar, sintonia que não vai cessar. É o lado bom da vida com Luciana Dias ao meu lado. Entrevistados e você, uma melodia que ilumina o ar. Salve, salve! Está entrando no ar o lado B com o Bueno. Olha que lado B perfeito. Lado B de Bananeiras no Brasil com o Super Bueno. Salve, Bueno! Oi, como vai, Luciana? É um prazer para todos nós estarmos aqui no seu programa Lado B, falando e discorrendo um pouco sobre o lado da espiritualidade, para não dizer também um pouco do lado oculto que se revela para cada um de nós no dia a dia dessa transformação e dessa transição planetária que todos nós estamos vivendo nesse momento. É um prazer Olha, estar aqui, Luciana. é um prazer que você não tem noção. Eu até vou ser assim meio fã, porque eu assisto, acompanho há muitos anos a programação da Pax e aos sábados, às vezes, eu recebo um link super especial para aprender tanto com a Carmen quanto com o Bueno. Então, obrigada a Carmen e ao Bueno por todos esses anos de amizade e todos esses anos de ensinamento, viu? Obrigada mesmo. E eu vou aproveitar porque vocês que ainda não conhecem o Bueno, vou apresentar. Ele é, nossa senhora, ele é tanta coisa. Nossa, ele pertence à Fraternidade Branca, é um dos dirigentes da Pax também, sempre ao lado ali da Carmen, de toda a família, é criador do xamanismo crístico, que é algo incrível, e palestrante internacional. O Bueno também conduz rituais e cerimônias em lugares sagrados da Mãe Terra há muitos anos. É formado em arquitetura e urbanismo, também em sociologia e política, e pós-graduado pela USP em economia política. E hoje topou falar para a gente explicar a diferença e falar o que é, os que são, na verdade, né? Almas gêmeas, chamas gêmeas e almas companheiras. Obrigada mais uma vez e explica para a gente, tem diferença e como elas são, porque esse é um tema que nunca na vida vai cair do interesse de moda, assim, né? Verdade, isso que você falou, Luciana. Eu agradeço muito o que você disse ao meu respeito. Eu sempre conduzo as coisas pelo lado mais simples e humilde do que a gente possa ser. Mas você sabe, né? Essas palavras, esses dizeres também a Carmen acaba fazendo a cada uma das nossas vivências e nas lives também a respeito da pessoa, do bueno, né? Mas eu gosto sempre de me identificar como um simples servidor dos planos espirituais de luz. Mas vamos lá. Aliás, vou fazer um adendo. Quanto mais inteligente, quanto mais nobre, quanto mais fidalga, quanto mais erudita, mais humilde a pessoa é. Isso é genial. Quanto mais mestre, mais discípulo a pessoa parece. Vocês não têm noção do tamanho dessa alma do outro lado. Eu estou aqui, tipo, bem babando, mas estou babando mesmo. E o lado B também pode babar. Então, tá tudo certo. Não fique sem graça, faz de conta que você não ouviu nada disso, mas é bom para quem nos ouve, nos acompanha, ter noção do tamanho da sabedoria desse ser que está do outro lado Imagina. e que vai nos explicar essas coisas tão primordiais. Quem nunca quis saber sobre alma gêmea? Quem nunca quis entender o que é chama gêmea ou alma companheira? Eu, a vida inteira. Puxa vida, Luciana, você me deixa sem graça, viu? Ainda bem que eu estou longe de você e você não está vendo o meu rosto agora. Eu estou realmente mais vermelhinho aqui do que o morango, viu? Estou bem envergonhado.
Sou mesmo, viu? Porque eu não sou merecedor disso tudo, não. Eu sou apenas um servidor da luz tentando ajudar o planeta Terra e todos aqueles que estão na mesma estrada que nós estamos, que é a estrada do bem, da paz, do amor, da luz, do glorioso Criador de tudo e de todas as coisas, bem como os grandes seres de luz que estão às nossas disposições para nos ajudar aqui nesse intento, nesse momento, como eu disse, que é da transição planetária. Eu resolvi, então, estar falando um pouquinho a respeito desse tema, o que é a alma gêmea, o que é a chama gêmea e o que é a alma companheira. Porque realmente eu acho que todos nós devemos saber exatamente como procurar, como encontrar a nossa alma gêmea ou a nossa chama gêmea, ou de repente já estarmos com as nossas almas companheiras. Aliás, as almas companheiras faz mais parte da nossa vida, quiçá em relação à alma gêmea e à chama gêmea. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, a respeito da alma gêmea. Se aquelas pessoas que estiverem nos escutando mais tarde tiverem dúvida, poderão entrar em contato com a gente, né? Ou através de você, eu posso responder Não, as aproveita, perguntas. dá seus contatos, Bueno, é importante, os seus, da Ah, Pax. então, o meu contato, na verdade, é o da própria Carmen, né? Porque a gente canaliza tudo para ela. Então, Tá. aquelas pessoas que querem entrar em contato é carmen@carmenbalesteiro.com.br ou através da Pax, pax.org.br, pax@pax.org.br, melhor falando. Tem todas as mídias, então fica mais fácil. Eu, na verdade, não tenho mídia nenhuma, porque o projeto nosso é o projeto da Pax. Então, todos nós nos organizamos para canalizar tudo para a Pax, para ficar mais simples, porque esse é o nosso projeto de serviço, de propósito e de missão, Luciana. Mas, como eu estava dizendo para você, a questão da alma gêmea, que nós vamos começar por ela, nós temos que lembrar que a alma gêmea, na verdade, a sua história perante a humanidade, ela começou já há algum tempo, atrás de um filósofo e através também de um livro chamado O Banquete, aonde Aristófanes, que era um filósofo grego, acabou discorrendo sobre essa questão da alma gêmea. E mais tarde, os próprios mestres da Fraternidade Branca acabaram, através das suas dispensações, que são canalizações, através de canais que trabalham com cada um dos mestres, seus raios e as suas virtudes, e eles fazem parte da grande Fraternidade Branca, acabou passando para a gente essas lições mais a miúdes e, vamos dizer assim, mais detalhadas. Nós temos que lembrar, em primeiro lugar, que a nossa criação ela veio através de uma mônada. E o que seria uma mônada? Vamos pensar assim, numa circunferência de luz branca, cristal, aonde ele cria ali, através daquela mônada, tanto o espírito como a alma, que vai dar luz e vai dar a chance de todos aqueles se desenvolverem, vamos dizer assim, espiritualmente e materialmente, dependendo do plano multidimensional aonde vão ser colocados. Aqui na Terra, essa mônada, para a gente entender melhor o que é a alma gêmea, ela foi dividida em duas partes. Uma parte nós podemos chamar de A e uma parte nós podemos chamar de B, para ficar mais fácil. Assim como nós poderíamos dividir uma maçã ao meio. Então, nós temos duas partes de uma maçã que se completam entre si. Ali, então, o Criador decidiu que cada uma daquelas partes poderiam se desenvolver simultaneamente e independentemente, sendo separadas, mesmo que faça parte uma da outra. E uma vez fazendo isso, cada parte recebe um benefício, vamos chamar assim,
de mais 12 almas complementares que vão fazer embaixo de cada uma daquelas metades uma árvore genealógica. Então, nós temos ali 12 partes no lado A e 12 partes no lado B. Se esses dois lados se complementam, é claro que nós teremos ali uma multiplicação de 12 vezes 12, tendo, na verdade, então, 144 almas, que é formado pelas duas partes. Uma vez que nós temos 144, o número de 144, que é uma 10ª parte dos 144 mil seres de luz que vieram para esse planeta através de Sanat Kumara, que é o criador desse novo modelo que a Terra vive hoje. Por quê? Teve 2 momentos que a Terra sucumbiu. Uma foi através da Lemúria, que nós chamamos de continente Mu, e a outra através da Atlanta, que também se sucumbiu. Então, a Atlântida sucumbiu em segundo lugar e a Lemúria em primeira. 2 civilizações que não deram certo. O que aconteceu? O Criador e os seres que tomam conta daqui do nosso planeta resolveram fazer uma regeneração na Terra ou destruí-la. Foi aí, então, que Sanat Kumara levanta o dedo e dá uma proposta de reestruturação de um novo plano, que é o que nós estamos vivendo hoje. Como vieram 144 mil seres de luz para reconstruir esse planeta, através da nova fórmula que ele apresentou, desde a situação solar até a planetária e foi aprovada, tudo que tem 144, somando, dando 9, tem uma performance diferente. E se nós pegarmos, então, 12 de um lado, 12 do outro, multiplicarmos e dar 144 novas almas, novas vidas, evidentemente que se eu dividir por 2, dará o número 72. 72 também que é o número dos nomes de Deus. Então a gente percebe que existe uma perfeita consonância com a primeira situação da criação do Criador em favor desse projeto, desse plano de Sanat Kumara. Muito bem, se nós temos então 144 e eu faço parte de uma, então é 143, e a outra minha metade faz parte de outra, dá 142. Então, dentro desse princípio, 142 novas almas serão desempenhadas abaixo das duas metades, A e B. Uma vez que se é criado essas almas, elas podem estar fazendo parte das nossas vidas aqui no planeta Terra, ou não, podem estar em outros planos de luz, nesses multidimensionalidades de planos que existem no universo. Por isso Jesus dizia, né? Olha, na casa de meu pai existem muitas moradas. Ele queria dizer que esses planos multidimensionais existem muitos lares, existem muitas vidas, onde todos nós poderemos estar numa ou numa outra encarnação, vivendo, se desenvolvendo e evoluindo espiritualmente ou de acordo com cada plano que nós estivermos. Aqui, nós nos desenvolvemos materialmente e espiritualmente, desde que estejam relacionados o serviço, o propósito e a missão de cada um. A alma gêmea, então, dentro desse aspecto de 142 almas criadas pelas duas partes, A e B, de cada maçã ou de cada mônada, que é o correto ser chamado assim, nós estaremos convivendo entre almas gêmeas. Se aqui na Terra tiver alguém que foi criado sobre a nossa mônada principal e, de repente, está compartilhando na Terra, nesse momento, nós poderemos estar, então, tendo uma relação com a nossa alma gêmea. Pode ser quem? Pode ser um primo, pode ser o nosso pai, a nossa mãe,
pode ser algum parente, ou algum amigo, algum companheiro, algum colega de trabalho, desde que haja uma sintonia favorável de expectativa e de empatia com essa outra alma. Eu posso ser o que ocasionou a mônada A ou B, ou posso ser também uma daquelas 142 que O foram criadas ocasionado. a Uhum. partir de A ou de B, um lado da maçã ou outro lado da maçã. Quando a gente faz isso, nós criamos singularidades. Uma parte é positiva e a outra parte é negativa. Uma parte é yang e a outra parte é yin. Nós dizemos que é corredor e o outro nós dizemos que é caçador. Então, quando essas almas gêmeas se juntam, é porque uma estava correndo e a outra estava em busca daquela que estava correndo, como se fosse uma caça. A caça fugindo e o caçador querendo pegar a caça. E quando há esse encontro, assim como também acontece na natureza, onde às vezes, e não se sabe por quê, mas a consciência é aclarada para aqueles que estão buscando um alvo, as pessoas às vezes não atiram, ou não apanham, ou deixam que aquela criatura siga o seu caminho. Acontece a mesma coisa com a gente quando nós encontramos uma alma gêmea, porque ali, então, ou deixa que a nossa alma, uma das 142, vá à frente e prossiga no seu desenvolvimento e evolução, tanto material como espiritual, ou há um congraçamento entre essas almas e o que acontece é que nós continuaremos vivendo junto com aquela alma, seja amorosamente, e aí entra o amor incondicional, ou esse amor incondicional, ele flui como um encanto para todos aqueles que estiverem ao redor dos dois. É como se fosse uma irmandade espiritual mesmo, através desse amor incondicional. Uma vez feito isso, qual é a diferença para a chama gêmea? A diferença ela é brutal, porque daí nós não estamos falando mais sobre as 142 almas criadas a partir de um lado da maçã ou do outro lado da maçã. Agora nós estamos falando dos dois lados da maçã. Essa é a união... Peraí. Agora eu vou te interromper para a gente entender melhor. Toda a explicação primeira foi do 144, que você fala 142 quando você está se colocando junto com a sua outra parte, alma gêmea. Tá. Isso. Agora a gente está entrando, e eu entendi bem no final, a gente tem uma ilusão que alma gêmea é uma coisa só romantizada, mas não, pode ser um amor fraterno, um amor emocional de pai para filho. Tá. Excelente. E agora, chama gêmea, você vai explicar a diferença, que não é a alma gêmea, é outra coisa. Isso, vamos lá. Exatamente, perfeito. A chama gêmea, agora, todas as outras 144 almas, inclusive eu, está fora. A chama gêmea só tem que ver agora com as duas metades. As duas metades. A metade A e a metade B. Quando elas se encontram, a metade A com a metade B, ali o que está fulgurando é a chama que os dois carregam, que é a mesma chama. É a mesma chama. Um exemplo. Eu e você, nós somos a mesma mônada e foi dividido. Você foi para um lado viver a sua vida e eu fui viver a minha vida de outro lado. Mas nós fomos criados, os dois, naquela unidade que chama-se mônada, justamente pelo raio violeta. Um exemplo. Na hora da divisão, você ficou com a metade do raio violeta e eu fiquei com a metade do raio violeta. Cada um tem a mesma frequência e a mesma vibração, diferente de todas as 12 almas que vai ser criadas através de você e as outras 12 almas que vão ser criadas através de mim, que nós multiplicamos, vai dar 144. Provavelmente serão chamas diferentes, inclusive se tiverem ali no meio
das 144 almas criadas por nós dois e tiver alguma violeta, será diferente a sua frequência e a sua vibração da nossa. Então, só quem tem a mesma frequência e a mesma vibração somos nós, eu e você. Esse encontro é que nós chamamos de chama gêmea, Esse é o porque a mesma chama, mesmo fogo. é a mesma chama, com a mesma frequência e com a mesma vibração, mas que podemos estar em momentos completamente diferentes. Eu posso estar aqui e você pode estar num outro plano multidimensional, muito além daqui da Terra. Você está fazendo o seu desenvolvimento e a sua evolução em outros planos e eu estou aqui. Você pode ser muito mais desenvolvida, evoluída do que eu, e eu ainda estou aqui aprendendo. E qual é a graça disso? A graça disso que, em determinado momento, você vai ter que esperar que eu cresça, me desenvolva e eu possa evoluir aonde você está, para ter a mesma frequência de onde você estará. E aí, quem sabe, ter a permissão de um dia nós estarmos ao mesmo tempo, no mesmo planeta, e se juntarmos para nós fazermos a nossa unidade. Então, é aquilo que os mestres chamam, né, da companheira única, que foi o que aconteceu com o nosso querido e amado mestre Saint-Germain. Mestre Portia, que é a companheira do mestre Saint-Germain, ela obteve a sua ascensão, a sua iluminação, no tempo da Atlântida. E o mestre Saint-Germain só conseguiu a sua iluminação e a sua ascensão em 1684 da nossa era, ou seja, há 340 anos atrás, fez esse ano, no dia 1º de maio. Então, quanto que ela não teve que esperar o próprio desenvolvimento do mestre Saint-Germain para que, no momento que ele se iluminasse, ela se aproximasse dele para mostrar que ela era o complemento divino dele. Os mestres, cada um tem o seu complemento divino. E a mestra Portia era do mestre Saint-Germain. Na sua coroação do mestre Saint-Germain, como sendo o diretor cósmico para os próximos 2000 anos, né, que também foi no dia 1º de maio de 1954, portanto, há só 70 anos atrás, o primeiro ato dele foi coroar o seu complemento divino, que era a mestra Portia. Então, existe uma forma de estar trabalhando, e ela ficou todo aquele tempo nos planos superiores de luz, meditando em silêncio e aguardando o mestre Saint-Germain receber a sua iluminação e a sua ascensão para se apresentar a ele como sendo a sua alma, a sua chama gêmea, que também, de repente, nós não temos isso ainda pelas dispensações e pelas canalizações, de repente poderia até pertencer também como a chama, a alma gêmea, no percurso de tudo aquilo que eles viveram anteriormente, sem o mestre, naturalmente, estar sabendo quem era a sua chama gêmea ou não. Então, eu acho que fica claro para nós que cada um de nós também tem a sua chama gêmea e que certamente será no momento oportuno e talvez pela gratidão que nós receberemos do Criador, estarmos prontos para estar numa convivência com a nossa chama gêmea. Lembrando também que tudo isso que nós estamos falando vai muito do nosso desenvolvimento e da nossa evolução. Sem ela, nós não conseguiremos, já que existem também a questão, né, da busca pela nossa chama gêmea. Sempre nós queremos, porque esse é o par perfeito. Essa é a nossa busca, porque será o nosso complemento divino, como a fraternidade tem em todos os casais. Então, essa busca, ela é também
uma relação de amor incondicional. Mais um pouquinho à frente, nós estaremos dizendo como procurar ou como sentir quem é a alma gêmea, quem poderia ser a chama gêmea, se estiver aqui no planeta, nesse momento conosco, e como é a busca pela alma companheira. Mas só um pouquinho, vou lá fazer um adendo de novo. Vamos Já lá. entendemos sobre alma gêmea, é o mais divino do divino do divino encontro, porque é a mesma vibração, é a mesma mônada, é o mesmo todo, dividido em duas partes. Essa é a chama gêmea, Luciana. Essa é a chama gêmea, é verdade. Ó, viu como eu não entendi? Essa é a chama gêmea. Essa é a chama gêmea. A alma gêmea vem da mônada. Isso, a alma gêmea é outra coisa. A alma gêmea faz parte da árvore genealógica da nossa comunhão das duas partes da mônada, a mônada A e a mônada B, que pode, inclusive, cada uma dessas almas, não só fazer parte da nossa família terrena, mas pode fazer parte de outras famílias que, nesse momento, está vivendo conosco. Porque pode ser reencarnar aonde melhor cada alma será desenvolvida e evoluída. Eu posso estar aqui como alma gêmea, com você, sendo você minha prima, mas eu posso ter uma outra alma gêmea que nasceu numa família que está distante de mim, 700 quilômetros lá em Minas Gerais. Exemplo, será alma gêmea do mesmo jeito. Agora, dentro do espírito, vamos dizer assim, espiritualista, nós estamos sobre a mesma árvore, ou de A ou de B, entende? Então, não precisa ser da mesma família, com o mesmo sobrenome. Eu posso estar numa outra família e ser sua alma gêmea. Bueno, ao longo desses anos, você já reconheceu a sua alma gêmea e e a sua chama gêmea? A chama é outros 500. É outros 500. Da forma que eu vou mostrar como ela é reconhecida, a chama e a alma, e também a alma companheira, cada um, no exato momento, fará o seu reconhecimento, Luciana. Porque esse reconhecimento, ele faz parte da nossa chama trina. Ela faz parte das nossas chamas. Porque o que é a alma gêmea, a chama gêmea e a alma companheira, senão o fogo que cada um traz dentro do seu coração. Entenda que é uma aproximação das nossas chamas que nós trazemos dentro do nosso coração, entendeu? Não é apenas só por um olhar, é também por um olhar. Não é apenas pela empatia, é também pela empatia. Mas tem outras coisas que vai nos revelar se a nossa alma gêmea ou chama gêmea estão conosco nesse momento no rio da vida. Porque se não tiver aqui, nós poderemos estar nos enganando. Em vez de acharmos que a nossa chama gêmea, na verdade, é a alma gêmea. Ou, de repente, não é nem a alma gêmea, nem a chama gêmea, mas é uma alma companheira que vai discorrer conosco durante esse processo dessa encarnação. E qual a diferença, por exemplo, isso estou sendo bem básica, mas eu encontrei com a minha alma gêmea. Então, quer dizer que a minha evolução é X. Eu encontrei a minha chama gêmea. Tem a ver com a minha evolução Y? E, não, mas nessa vida é só uma alma companheira. Isso tem a ver com o nível de evolução ou com o desafio que a gente veio vivenciar na Terra? Boa pergunta sua. O que acontece, Luciana? Acontece o seguinte: como você veio parar nessa encarnação aqui no planeta Terra? Você já deve ter ouvido alguma coisa, deve ter pensado em alguma coisa, mas a verdade é o seguinte: todos nós, todos, antes de virmos para esse planeta, nós tivemos que nos apresentar diante do Conselho Kármico. Lá diante do Conselho Kármico, nós tivemos que apresentar um projeto, um plano para receber, por gratidão, a vinda novamente para esse planeta ou para qualquer outro lugar que fosse importante para o Conselho Kármico que nós devêssemos estar para fazer e desenvolver o nosso espírito, a nossa alma, e assim estarmos, vamos dizer, queimando um pouco do nosso karma. Cada um que está aqui nesse momento no planeta Terra veio principalmente para queimar
o seu karma. O 100% de karma, bueno, não. Cada um trouxe um pouco de karma que era o suficiente para que ele pudesse queimar e assim se iluminar ou se ascensionar, como nós dizemos. O montante de karma que se trouxe, vamos supor, 50%. Se eu queimar 25% do karma que eu trouxe, que seria metade e mais 1% desse karma, portanto, 26%, eu vou me iluminar, eu vou ascensionar. Você poderia perguntar, mas bueno, o que acontece com o restante do karma que você não queimou? Estava aqui saindo da minha boca a pergunta. Eu falei, mas eu estou devendo 24. E? Então, o que acontece comigo? Eu não queimei todo o karma, mas eu vou ser iluminada? Eu vou ser ascensionada? Vai, Luciana. Só que o restante do seu karma, você vai estar num plano de luz, trabalhando pelo planeta Terra e ajudando o planeta Terra a resgatar o karma dele. Então, a gente continua trabalhando para esse planeta sem precisar reencarnar. E como que a gente queima o nosso karma, Luciana? Fazendo Dharma. Nós temos o karma, que é um fator negativo, e nós temos o Dharma, que é um fator positivo. Eu só queimo o karma se eu criar coisas positivas, que vai apagando o negativo. Então, quando eu me apresentei ao Conselho Kármico com um projeto, eu me apresentei com mais 4, vamos dizer assim, almas ou espíritos. Nós éramos em 5. O plano que foi aprovado recebeu o direito de encarnar nesse momento aqui no planeta Terra. Ou seja, você, eu, a Carmen, todos que nós conhecemos, receberam aprovação para nós virmos para cá, porque nós apresentamos um plano e esse plano foi aprovado. Nesse plano que foi mostrado, nesse programa, vamos dizer assim, de coisas constituídas como metas, objetivos, serviços, trabalhos, amores, estava tudo nesse plano. E ali talvez nós tenhamos colocado: eu quero estar junto com a minha alma gêmea, eu quero conhecer a minha chama gêmea, ou eu só necessito de ter uma alma companheira para esse projeto que foi aprovado. Tudo está nesse projeto que foi apresentado para o Conselho Kármico e que foi aprovado, senão nós não estaríamos aqui. De repente, né, esse projeto foi aprovado e nós colocamos ali alma gêmea, ou nós colocamos a presença da chama gêmea, ou quem sabe apenas a alma companheira. Ou, se nós estivermos cumprindo prioritariamente, disciplinadamente e com determinação o nosso projeto e aquilo que foi avaliado, depende muito de 2 anjos. 2 anjos. Um que chama anjo dos registros e outro que chama anjo do pergaminho. O anjo do registro fica anotando tudo que nós estamos fazendo nessa vida. Ou cada vez que o Conselho Kármico se reúne, que é 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro ou 31 de dezembro, esses registros que o anjo está fazendo é levado para o Conselho Kármico e é mostrado de 3 em 3 meses para ver se nós estamos andando no trilho ou se nós saímos do trilho do nosso projeto, daquilo que foi aprovado. Quando, às vezes, está muito fora, nós temos um alinhamento. Alguma coisa acontece na nossa vida para trazer de novo para o trilho. Ou se o trem já está desencarrilhado, a gente, então, tem que deixar esse planeta e voltarmos aos planos de luz. Se nós estivermos cumprindo fielmente o nosso plano, o nosso projeto que foi aprovado, nós dependemos, às vezes, do Conselho Kármico, de, além de estarmos fazendo tudo direito, recebermos bônus, aquilo que a Carmen chama de bônus estrelinha. E quem sabe, nesse cumprimento do nosso projeto que foi aprovado pelo Conselho Kármico, ali não seja colocado naquele momento a nossa alma gêmea, a nossa chama gêmea, através da dispensação que a gente sempre tem da alma companheira. Então, nós devemos estar sempre alerta com as nossas atribuições. E o anjo do pergaminho, que é o outro anjo que nos acompanha, cada um tem 2, o do pergaminho, ele tem o registro
desde a criação da nossa mônada. Uau. Desde a criação da nossa mônada. Então, ele tem a nossa história de todas as encarnações, de todo o nosso desenvolvimento e de toda a nossa evolução, quiçá não só aqui na Terra, mas em qualquer outro lugar do universo aonde nós já estivemos. Bueno, quantos Então, anos tem uma mônada? é eterna, eterna. O espírito é eterno. A gente vai estar sempre num processo de desenvolvimento e evolução, desde que nós possamos cumprir a nossa parte e nos unirmos com o Criador. Mas para a gente unir ao Criador, porque o Criador tem tudo. Ele tem tudo, mas ele não tem uma coisa, Luciana. Falta uma coisa para o Criador, que ele não tem e que ele deseja, ele tem a vontade de ter, que é o nosso amor, Luciana. Então, a hora que nós estivermos perfeitamente desenvolvido, evoluído, e que nós tivermos, e ele, a certeza desse amor, ele nos abraçará. E certamente ali o nosso desenvolvimento e a nossa evolução estará concluída para outras missões que, por sinal, ele pode nos dar, aí como criador e como co-criadores dessa imensidão que nós chamamos de cosmos. Então, tudo depende disso. A mônada, ela é criada pelo Criador, dando-nos a alma e, ao mesmo tempo, criando o nosso espírito através do grande Sol central, que para todos nós é onde o grande espírito do Criador mora, assim como Hélios e Vesta mora aqui no nosso Sol, são nossos deuses planetários, ou como é o caso de Alfa e Ômega, que mora em Sírios e são os nossos pais solares. Assim é o nosso Criador, que mora no grande Sol central, totalmente fora de qualquer tipo de telescópio inventado, e acredito que nem venha a ser inventado a busca do grande Sol central. Então, é uma coisa que é divina, O nosso trabalho, ele é divino. Estar sempre buscando um amor incondicional, o bem, a paz, o amor e a luz, para que todos nós possamos ser unos, como uma unidade, assim como é a mônada, onde tem o lado A e o lado B. A nossa felicidade, ela será completa quando as duas partes estiverem unidas, onde as chamas estiverem juntas. E aí sim, andando na mesma estrada, elas poderão fazer a cocriação, como fazem o querido e amado Mestre Saint-Germain e como faz a querida e amada Mestra Pórtia, que é a deusa da oportunidade e da justiça. Aquela justiça que a gente vê, uma mulher vendada, ali segurando uma balança, é justamente aquilo que a Mestra Pórtia é. Ela desenvolveu todos os critérios de justiça, desde lá de Atlântida até os nossos dias, e continua evoluindo e buscando métodos e criando situações para melhorar a justiça terrena. Agora, só nos falta, Luciana, falar um pouquinho a respeito da alma companheira. Mas acredito que ficou bem claro o que é a alma gêmea, o que é chama gêmea, certo? Acho que foi a primeira vez em muitos anos que eu consegui entender. Muito obrigada, foi elucidativo. Então, já que nós temos agora a alma gêmea e a chama gêmea, nós precisamos saber o que é a alma companheira. E a alma companheira, nós temos sempre uma sensação que é nos levada através das nossas amizades. Ali aonde a maioria de nós somos peregrinos no caminho comum para todos aqui no planeta Terra. Então, é uma forma de nós dizermos que todas as nossas amizades, que todos os nossos colegas, que todos aqueles que flutuam ao nosso redor são almas companheiras. Então, as almas companheiras somos todos nós, através de uma irmandade, aonde todos nós buscamos a luz, buscamos o nosso trabalho, buscamos as nossas relações, sejam elas familiares, amorosas ou de amizade, ela que compactua conosco todos os momentos da nossa vida. Aquele que nos atende na padaria, aquele garçom que vem nos atender na mesa do restaurante,
todos aqueles que fazem parte do nosso dia a dia são almas companheiras. Então, as nossas relações com as almas companheiras, elas chegam a ser infinitas, principalmente quando nós não estamos no nosso ambiente natural. O que quer dizer isso? Nós não estamos na nossa rua, através da comunhão da vizinhança, nós não estamos na nossa cidade, nós estamos, quem sabe, num outro estado, num outro bairro, num outro país, num outro hemisfério, num outro continente. Essas relações que nós vamos fazer de conhecimento, de atração com todos aqueles que chegarem perto de nós, são almas companheiras. Vai depender muito da nossa empatia, da forma como nós vamos olhar cada um, sabermos se aqueles que estão em contato com a gente naquele momento, através do nosso olhar, através do nosso coração, através da nossa psique mental, através dos nossos sentimentos e, quiçá, da memória etérea, nós reconhecermos ali a alma gêmea ou a chama gêmea, porque alma companheira já estão ao nosso redor. Cabe a nós escolhermos como nós queremos aqueles que estarão andando conosco na mesma estrada, no mesmo caminho, se tornarão ou uma alma gêmea, ou será a chama gêmea, ou será a alma companheira, que é o mais frequente e o que mais acontece. Por isso, tantas relações às vezes não dão certo, porque a maioria delas são almas companheiras, que vão até um pedaço daquela estrada, até um pedaço daquele caminho com a gente. Quando a finalidade termina, não há por que ter um companheiro que já é irmão, que já é irmã, prosseguirmos junto se a finalidade se extinguiu. É quando as relações acabam, cada um procura um novo companheiro, uma nova companheira, para continuar o restante da estrada. Se for alma gêmea, podem chegar até o final. Se for chama gêmea, chegará até o final. Essa é a diferença. Essa é a diferença brutal. Uma se extingue quando você está caminhando. A outra poderá chegar até o fim. Poderá. Mas a chama gêmea sempre chega e vai até o fim. Eu acho que um bom exemplo, desculpa te cortar, mas eu estou tentando traduzir para o mundo normal, um exemplo de chama gêmea que eu conheci teria sido Jorge Amado e Zélia Gattai. Pois é, ali quem pode dizer o que cada um era só eles. Assim, olhando de fora e traduzindo com os casais que eu conheço, que a gente conheceu popularmente, esses casais que não conseguem viver um sem o outro, não mentem um pelo outro, porque pode ser de tantas formas e não precisa ser casal, né? Que você explicou isso bem. Mas traduzindo para o ideal, eu acho que eles são um bom exemplo, como alguns outros. E agora, a alma companheira, quantas a gente tem? Infinitas. Não, a alma companheira, a gente, contando com a gente, né? Nós, e contando com as duas, com a outra metade, são 144. Também faz parte da mônada, também são 144. A alma, veja bem, a alma companheira deve estar dentro dessas 144, ou, mais especificamente falando, pode ser estar entre os 8 bilhões de pessoas que existem na Terra, porque todas elas podem ser alma companheiras. Vai depender da sua empatia, da sua escolha, entendeu? E da sua vibração do seu olhar. também, né? Você vai fazer uma escolha, através até do coração, às vezes é mais emocional, né? Que você começa a gostar, começa a amar, e a gente sabe que dentro da alma companheira, há esse amor, às vezes, fraterno, de irmãos, que somos todos nós como alma companheiras, ele tem um limite. Ele pode ir até o fim, mas geralmente não vai, porque ele se extingue, né? Aquela relação amorosa, da química que existia, ela deixa de existir. Então, é onde a gente diz que a relação termina, né? Não precisa ser nem casado, a relação termina. E a amizade de cada um vai para o canto. E a relação terminando, cada um vai para o seu lado e vai procurar outras almas companheiras ou, de repente, cai dentro da alma gêmea, daqueles 144. E aí o que acontece? Vai até o fim. Ela pode ir, ou de repente, dentro daquela alma gêmea, daquele universo de 144, possa acontecer alguma coisa, não se darem bem ali também, e a relação terminar.
a relação termina. Existe uma chama gêmea que acaba terminando uma relação? Nenhuma. Ah, tá. Só Chama alma gêmea, gêmea. chama gêmea não Então, termina a assim, chama relação. gêmea é o que a gente tem que procurar, galera. Alma gêmea, Exato, ok. Entendi. exato. A chama gêmea é uma só, é a outra metade. Por isso que Eu vou fizeram falar pra a você. metade da laranja. É isso aí. Vamos fazer o seguinte: vamos determinar agora algumas coisas, já que nós começamos pela alma gêmea, como a gente poderia encontrar uma das 144. Na verdade, 143, né? Porque uma é você. Então, até a outra metade da laranja, ela está dentro do 144, excluindo você da 143. Os principais sinais desse encontro seriam o olhar. O olhar é a primeira coisa que vai mostrar se aquela é alma gêmea sua ou não. Através da expansão, volto a insistir, através da expansão do seu coração, através da chama trina. Ali mora a verdade. Ali não tem como fugir. Ali mora a verdade na chama trina. Azul, dourado e rosa, que sai da mesma centelha divina, que é na luz branco cristal, do qual você foi formado através da sua mônada. É a mesma luz. Então, ali nós já temos um primeiro sinal. Você é despertado pelo seu olhar, que faz uma conexão imediata com o seu coração. Por isso que a gente diz que o nosso olhar, ou a nossa visão, é a janela da alma. Então, é a clareza do nosso olhar que imediatamente, quando bate com outro olhar, você sabe se você está em alguma coisa que faz parte do seu coração. E aí não tem como fugir. Ou você abre a porta para deixar entrar para ver no que vai dar, ou ela continuará fechada e você continuará buscando uma coisa que foi lhe dada a oportunidade para ser aberta e você não quis. Então, a clareza dos nossos olhos e o nosso coração vai dizer muito a respeito da nossa alma gêmea. O segundo sinal é aquele arrepio que nós temos na coluna. Se a gente escuta uma música legal, vê uma peça de teatro legal, a gente se arrepia todo. Mas esse arrepio ele começa lá na base da nossa coluna, que é o primeiro chakra raiz. Depois, ali, uma vez colocado essa energia que dá ali na nossa coluna, imediatamente o Kundalini, que é o fogo da serpente e da consciência da iluminação, ela começa a sofrer uma transformação. E por que dessa transformação? Porque ou ela que você viu e o coração atestou, ela é um pouco mais evoluída do que você, ou o contrário. Então, a gente precisa chegar num termo comum. Aí as relações amorosas, elas passam por um momento altamente voltada para o sexo, para que essa energia ela seja unida e seja repartida, vamos dizer assim, através da sua frequência e a sua vibração, e deixar as duas almas iguais. Enquanto elas não tiverem iguais, a coisa da sintonia não se dará bem entre as duas almas. Então, para pesar as duas almas na balança, tem que estar na mesma frequência e na mesma vibração. Ali, essa completude se dá através da Kundalini, através do fogo da serpente. E aí nós temos, então, o terceiro sinal. Isso tudo para a gente descobrir a nossa alma gêmea, se ela é alma gêmea ou não. A terceira parte que nós poderíamos dizer, então, é a superposição desses encontros, até o sim de um e o sim do outro, porque as relações, às vezes, do segundo sinal ainda não permite que eles devam seguir no mesmo caminho, na mesma jornada, os dois juntos. Cada um pode estar num determinado lugar. Então, nós temos que acertar isso através do coração, através dos nossos olhos e também do nosso consentimento. Eu posso ter uma alma gêmea que mora aqui no Brasil e o outro está na Espanha? Perfeitamente. Desde que todos os encontros
foram ocorridos e existe, através da nossa consciência, a permissão de que essa frequência e essa vibração estejam totalmente juntas. Não importa onde você esteja, vocês estão com a mesma frequência, a mesma vibração, e o amor fala mais alto do que tudo isso. Então vai depender muito dos encontros. Esse fluxo de alinhamento, ele tem muito a ver com o serviço, com o propósito e a missão de cada um. Não dá para você ficar na mesma frequência, na mesma vibração, um sendo lutador de boxe e o outro sendo, por exemplo, jogador de futebol. Não bate, não bate, não vai bater nunca a frequência e nem a vibração. Se os dois estiverem alinhados no mesmo serviço, no mesmo propósito e na mesma missão, isso já é algo notorial que você está diante da sua alma gêmea. Podemos evoluir. Por quê? Bom, se nós estamos na mesma frequência, se nós estamos na mesma vibração, nosso serviço é quase igual, para não dizer idêntico. O nosso propósito aí é idêntico. E a nossa missão está junta. Como eu vou distinguir a minha alma gêmea, que eu já cheguei a essa conclusão, que é da chama gêmea? Qual é a diferença, então, da chama gêmea, já que a chama gêmea tem que ter esse mesmo propósito? Como fazer essa diferença? Essa diferença é simples. Ela é dada por todos os sinais que nós já falamos anteriormente e que a chama gêmea tem em relação à expectativa da sua vida quando ela se extinguir. O que significa isso? Significa o seguinte: eu estou só, mas estou com ela. É o que acontece, eu sempre uso esse exemplo, do querido e amado Mestre Saint-Germain com a Mestre Porte. A alma gêmea dele nunca esteve presente com ele, a não ser em um único momento, que foi da Revolução Francesa. Naquele momento da Revolução Francesa, a Mestra Porte estava aqui não encarnada, estava em espírito. E o Mestre Saint-Germain estava encarnado. E na hora da guilhotina descer e decepar a cabeça da Maria Antonieta, a Mestra Porta estava ali para recolher aquele espírito e levar aos planos superiores de luz. Mas em nenhum momento os dois tiveram contato. Então, se um está vivendo aqui, só para terminar e concluir, se um está vivendo aqui e o outro não estiver vivendo aqui, e eles têm essa mesma concepção de todos os outros sinais, é porque ele está vivendo na unidade através da consciência e da permissão da sua chama gêmea, que está em outro lugar, em outros planos superiores de luz. Eles vivem esse amor, eles vivem essa completude, mesmo ela não estando presente com ele. É o caso do que eu disse, de um morar aqui no Brasil e o outro na Espanha. Essa consciência é de amor, é de unidade. E a chama gêmea vai saber isso quando a outra não estiver com ele, mas que ele está sozinho naquele caminho, naquela jornada, mas presente com a sua chama gêmea. Ele sente a presença da sua chama gêmea, mesmo sozinho ou sozinha. Ele sente que ele não está só, que todo o amor incondicional que ele precisa está com ele. Assim viveram os santos, assim viveram os grandes mestres primeiro. Foram poucos aqueles que tiveram a chance de caminhar junto com a sua chama gêmea. Foram pouquíssimos. Nós temos poucos exemplos na nossa história que caminharam juntos. Talvez o senhor do mundo, né, que é o mestre Gautama Buda, com a sua esposa. Assim que ele saiu do palácio do seu pai, onde ele não conhecia o sofrimento nem a tristeza, ela o acompanhou a todo tipo de sorte e foi até o fim com ele. Então, são pouquíssimos. Nós temos aí os Manus que conseguiram isso, alguns mestres que também conseguiram isso, porque até temos mestres que têm outras companheiras que não são as companheiras do caminho da chama gêmea. Nós temos aí a Palas Atena, que trabalha a verdade, mas nós temos aí o mestre Hilarion, que é do quinto raio, que trabalha o conhecimento. E cada um deles tem o seu complemento divino, mas na hora de trabalharem, trabalham juntos. Então é muito interessante a história da Fraternidade Branca. Aqueles que não tiveram oportunidade de estudar, procurem estudar a grande Fraternidade Branca. É uma tremenda lição, não só de vida, né, de cada um dos mestres,
mas através do trabalho que cada um realiza no planeta Terra. E isso que é fundamental. Nós levarmos o planeta Terra, através do Espírito Gaia, a sua iluminação e a sua ascensão para a Confederação Intergaláctica, porque a Confederação Galáctica, a Terra já pertence. Nós queremos sair da Confederação Galáctica e ir para a Confederação Intergaláctica, onde tem uma cadeira esperando que a Terra se ilumine e ascensione para que, de direito e de fato, ela possa se sentar nesse conselho e decidir sobre o cosmos, e não só a questão galáctica da onde nós vivemos, né? Que é a Via Láctea. Nós queremos sair da Via Láctea, queremos que o nosso planeta se expanda a todas as outras galáxias do universo, ou do cosmos. Alguns chamam universo, outros chamam de cosmos. Então, nós queremos isso para a Terra. Estamos aqui não para desenvolvermos apenas individualmente, ou coletivamente, ou em massa, como a gente chama de consciência individual, consciência de massa ou coletiva, consciência crística, consciência de Deus ou consciência cósmica. Porque esse Deus que nós falamos é justamente Hélios e Vesta, que é o nosso Sol. Eles são os nossos pais. Eles afiançaram, através do conselho kármico, né? Bateram o martelo, vocês aprovaram a vinda do Bueno, eu também aprovo, paz aprova. Então, nós fazemos parte deste mundo, com a aprovação do nosso Sol, de Hélios e Vesta. Se nós sairmos aqui do nosso sistema planetário, nós teremos que ter a permissão de Alfa e Ômega, que são os nossos pais solares, porque eles cuidam do nosso sistema planetário. É a Alfa e Ômega. Assim como nós queremos também fazer parte de outros sistemas que tomam conta de Alfa e Ômega. Parou. Isso é tema para um novo programa, está ficando bom demais, mas infelizmente o nosso tempo é só de 1 hora. E quando a conversa é boa, quando a aula é boa, parece que foi 10 minutos. Parece mesmo, parece que passou muito rápido, Luciana. Eu estou sempre à sua disposição. Nós, eu quero dizer nós, né, porque a Carmen e eu fazemos um trabalho praticamente conjunto. Todos aqueles que estão sobre essa mesma árvore, essa mesma casa, e você está, também estarão à sua disposição quando você quiser, para se apresentar aqui no seu lindo programa, lá, o Lado B, que eu poderia chamar agora de Lado Bueno também, né? Lado Bueno, lado Balestero, lado do bem, lado bom. Isso, exatamente. Lado então, belo. Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade desse convite. Espero que eu tenha ajudado a solucionar muito essa questão da alma gêmea, da chama gêmea, da alma companheira, né? Para que todos, pelo menos, tenham uma visão e uma clareza da sua consciência e da busca e da procura do seu amor, seja ele de uma forma incondicional, que nós sempre amamos todos aqueles que estão em nossas voltas, sejam elas almas gêmeas, sejam... não vou falar da chama gêmea, que essa é mais difícil, mas da alma companheira, né? Que estejam do lado da gente, esse amor seja fraterno, seja um amor de unidade, porque só assim nós conseguiremos passar essa transição e deixarmos a Terra, o planeta Terra, um pouco melhor daquilo que nós encontramos para aqueles que virão depois de nós, Luciana. Gratidão, gratidão, viu, Luciana? Muito obrigada, eu que agradeço. Bom, e vocês ouviram aí o Lado B especialíssimo com o Bueno, falando de alma gêmea, chama gêmea, explicando para a gente sobre almas companheiras. E o Lado B vem saindo do ar, mas semana que vem a gente volta na quarta com Canto do Coração e aos sábados com mais Lado B e mais aprendizado sobre essa transição planetária e sobre tudo aquilo que nos apetece a alma. Super obrigada por você que está do nosso lado, ao Bueno, a Carmen, a toda a família Pax e você que nos acompanhou até agora. Obrigada, Bueno. Eu que agradeço. Gratidão. Eu sou grato, Luciano.